Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, galera, tô aqui para ajudar vocês a não mais ficar pegando uma planilha e planilhando os dividendos que vocês recebem ou fazendo o gerenciamento de vocês por meio de planilhas. Existem aplicativos, existem sites que fazem isso. Existe um site que essa função ela é gratuita. Esse site é o site do Status Invest. Então, no site do Status Invest você consegue gerenciar a sua carteira de investimentos, saber sobre relatórios, fatos relevantes que a ação ou os fundos imobiliários eles lançam, pagamento de proventos, tudo, e também a rentabilidade da sua carteira, comparar ela com o CDI, dentre tantas outras coisas. Então, quando você entra aqui no site do Status Invest, você tem um botão, vou até tirar a minha imagem aqui para facilitar para vocês. Você tem um botão aqui quando você entra no site do Status Invest, esse botão aqui é o botão entrar. Quando você clica aqui para entrar, ó, a gente está muito acostumado a clicar na lupa aqui para pesquisar a empresa, né? Mas você clica aqui em entrar. Quando você clicar em entrar, você pode fazer o seu cadastro. Você clica em faça o seu cadastro. Quando você clica em fazer o seu cadastro, você pode colocar aqui o seu nome. Então, eu vou colocar o meu nome aqui, Thales. Você pode colocar o seu melhor e-mail. Vou colocar o meu e-mail, vou colocar minha senha, vou colocar o meu telefone e vou fazer o meu cadastro. Se passa bem simples. Então, vou fazer aqui, vou adiantar o vídeo para que a gente já entre. Vou supor que você já vai fazer esse cadastro aqui, beleza? Pronto, turma. Depois do cadastro feito, aí de novo eu cliquei aqui para entrar na conta do Status Invest, entrei na conta do Status Invest. E como é que a gente faz para a gente colocar nossa carteira aqui? Aqui no cantinho, se você clicar aqui no seu nome ou nesse quadradinho que aparece, você pode clicar na função dashboard ou carteira. Se eu clicar na função dashboard aqui, ele não vai aparecer nada para mim. Por que que ele não vai aparecer? Porque primeiro eu preciso cadastrar a minha carteira aqui. E aí, cadastrando a minha carteira, então eu vou clicar aqui em cadastrar a minha carteira. Ele vai pedir, ó, coloque um nome da sua carteira. Aí eu vou colocar minha carteira de fundos imobiliários, né? FIs, a carteira. E aí, vou colocar a descrição dela, ó, carteira de fundos imobiliários. E aí, clico em cadastrar. Quando eu clico em cadastrar, ele mostra para mim que eu já cadastrei minha carteira. E aí, ele mostra algumas funções aqui, ó. A segunda etapa é, eu posso cadastrar manualmente, ou seja, ação por ação, fundo por fundo. Eu posso pegar um arquivo que é a nota de corretagem e adicionar aqui. E eu posso integrar ela de forma automática à minha corretora. Existem essas três funções. Eu vou ser bem sincero para vocês que eu já utilizei cada uma delas e eu vi que existe um certo delay entre a integração automática e os arquivos. E aí, eu, toda vez, quando vou comprar um ativo, quando vou comprar um fundo imobiliário ou vou comprar uma ação, eu faço isso de forma manual, que eu acho muito mais seguro, muito mais simples. E aí eu venho aqui, por exemplo, em adicionar. Quando eu clico em adicionar, ele abre uma função para mim. Essa função aqui está na aba transações. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês chegam nela depois que vocês cadastram o primeiro ativo. Então, se eu quiser cadastrar aqui, eu clico aqui em fundos imobiliários. Eu vou colocar minha corretora, eu vou colocar, por exemplo, o Modal, a Modal DTVM, que é o que eu utilizo. E aí eu vou colocar o fundo. Então, suponha que a gente tenha comprado o fundo TRX F11. E aí, se eu coloco TRX F11 aqui, ó, ele mostra para mim, TRX F11. Eu coloco a data da transação, quando eu clico, ele automaticamente já mostra a data para mim. Ele já pede a quantidade de ativos. Então, imagina que eu comprei um fundo, um papel do TRX F11. Aí ele já mostra o preço aqui, o preço atual, mas imagina que eu comprei por R$ 1,03. Eu posso botar aqui, R$ 1,00 não, R$ 101,03. Aí ele já atualiza aqui. Corretagem, eu sei que na Modal eu não pago corretagem, não aparece taxa de emolumentos, mas eu pago os impostos ali da transação. E aí os impostos da transação em fundos imobiliários, geralmente eu pago 2 centavos. E aí na Modal Mais eu sei que eu tenho esse custo. Como é que você sabe para ver isso, Thales? Vocês podem ir na nota de corretagem de vocês. Na nota de corretagem da corretora, ela mostra esses custos aqui para vocês. Então, a maioria das corretoras não pagam taxa de corretagem. Geralmente, ou elas colocam os impostos nos emolumentos, ou vice-versa. Então, eu já coloco o custo aqui nos impostos, que geralmente a Modal Mais cobra 1 a 2 centavos por ativo que eu compro. Na verdade, é o custo que a B3 cobra, né? Que entraria aqui nos emolumentos. Aí eu coloco impostos e clico em salvar. Quando eu clico em salvar, o que ele vai fazer para mim? Aí ele pergunta, transação adicionada. Ele pergunta se eu quero adicionar mais uma ou se eu quero fechar. Então vamos fechar aqui para a gente ver o que acontece. Quando eu clico em fechar, ele automaticamente ele já adiciona a minha carteira esse ativo aqui. E ele mostra para mim que foi adicionado uma compra, que essa compra foi do TRX F11. Ou seja, esse adicionar aqui ele foi manual. Se você quiser fazer ele de forma automática, que eu não aconselho você fazer, porque existe um delay, você pode fazer isso de forma
automática. E aí você vai adicionar a sua carteira. Existe um delay muito grande e às vezes existe um erro de comunicação entre o Status Invest e o site. Então a melhor forma de você fazer isso é de forma manual. Estou sendo bem sincero, é uma função que o Thales utiliza e que eu gosto bastante. Beleza? E aí uma pergunta que muita gente também pode se fazer. Thales, demora muito tempo quando eu coloco o manual para ele já atualizar minha carteira? Geralmente atualiza em 5 minutos, tá? Quando você adiciona aqui a sua carteira, ele atualiza em 5 minutos. Tanto que se eu colocar aqui, ó, se eu vier aqui em dashboard, se eu colocar o dashboard aqui, ó, ele mostra como se não tivesse nenhum ativo, ó, composição zerada, tudo zerado. Por quê? Porque eu ainda não tenho, o ativo ainda ele não foi adicionado 100%. Eu adicionei ele lá na aba de transações, porém ele não apareceu aqui que existe um delay de 5 minutos. Então depois de 5 minutos vocês vão ver aqui a performance do ativo de vocês, ele já aparece aqui e já aparecem informações conforme os dias vão passando. Então clicando em dashboard lá ele aparece o calendário de informações, não só desse fundo que eu adicionei, mas outros fundos que eu for adicionar. Ele mostra os proventos que eu tenho a receber, ele compara com os proventos do mês atual com o mês anterior, e ele mostra também a evolução do patrimônio conforme eu for comprando. Então, como é que eu faria, por exemplo, para adicionar outro? Se eu quiser adicionar outro aqui, ó, eu clico em transações mais uma vez. E aí, eu clicando em transações, eu posso vir aqui, ó, em transações, eu clico em adicionar. Então, toda vez que você quiser colocar mais um ativo, você vai entrar na sua carteira, você vai clicar aqui em transações. Clicando em transações, você vai clicar em adicionar. E clicando em adicionar, você de novo coloca o seu ativo. Ah, eu não quero comprar fundos mais, Thales, eu quero comprar ações. Você vai lá e adiciona ações aqui, coloca a sua corretora. Então, minha corretora é o Banco Inter. Então, você coloca aqui Inter, ó, Inter DTVM, você coloca o Inter, você coloca o ativo que você quer comprar. Então, imagina que eu comprei ações do Banco do Brasil. E aí, se eu colocar ou o Banco do Brasil aqui, ou mais precisamente, se eu colocar BBAS, é interessante você colocar o código do ativo. Se eu colocar BBAS, ele aparece aqui, ó, Banco do Brasil. Coloco o Banco do Brasil e assim sucessivamente eu faço. Não vou fazer aqui porque não faz sentido, mas é a forma de você olhar como é que a sua carteira é adicionada. E assim sucessivamente você vai fazendo e você vai construindo a sua carteira ao longo do tempo. Essa é uma função excepcional, tá? Então, depois de 5 minutos, eu vou até adiantar o vídeo aqui para vocês verem depois que o ativo ele é computado. Depois de 5 minutos aqui, ele vai computar e eu volto o vídeo, beleza? Pronto, turma, eu adicionei o ativo já. E aí, como eu acabei de adicionar, não tem dias ainda do ativo rentabilizando aqui, porque eu acabei de adicionar agora. Mas se eu vier agora na aba composição aqui, ó, se eu vier em composição, ele já mostra a minha carteira e a composição dela. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu venho aqui, ó, TRX F11, ele já mostra aqui que foi um fundo que ele já está adicionado à minha carteira, e aí ele mostra. Ah, e se eu quiser, por exemplo, aí ele, inclusive ele mostra um comparativo da volatilidade da minha carteira em relação ao Ibovespa, que é o índice das ações, né? Performance das ações da bolsa. E se eu quiser ver outras funções aqui, ó, eu posso olhar em rentabilidade, patrimônio e proventos. Proventos é uma função bem legal a carteira ela mostra um gráfico aqui, conforme você for adicionando o tempo for passando, de quantos de proventos você recebeu. Ele faz um comparativo. Inclusive, ele mostra aqui os resultados, quanto você tem para receber e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo aqui, ó, que se você for em patrimônio, ele mostra aqui o tamanho do seu patrimônio em reais. Então, por exemplo, como eu acabei de adicionar aqui, ele só mostra que o meu patrimônio é R$ 101,07. E assim sucessivamente. E aí, você consegue ver a posição da sua carteira, a diferença aí, o preço que você comprou, o seu preço médio. Inclusive, é sempre bom você olhar aqui essa função na aba patrimônio, porque toda vez quando o seu ativo, você vier aqui e o preço médio ele estiver maior do que o preço atual do ativo, ou seja, o preço atual que ele está sendo cotado está menor do que o preço médio que você tem, significa que é uma forma de você comprar mais, porque os seus fundos eles estão baratos, serão um bom fundo, e aí o preço atual estando mais baixo, ou seja, essa diferença aqui estando vermelha, ela vai ficar negativa, é mais interessante você comprar, porque você compra ativos mais baratos. E aí você consegue ver variação, enfim, dentre outras funções conforme você for adicionando. Beleza, galera? Então é uma forma aí de ajudar vocês, espero ter ajudado, e é isso. Um grande abraço.